Gente, galera! Aqui é o Cris. E tu tá em Marta. E sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí do Verbo do Dia. Hoje que já é o nosso nono dia, né, Marta? Nono dia, sim, exatamente. Qual é que foi o verbo de hoje? O verbo de hoje foi conversar. Foi o verbo conversar. Às vezes a gente esquece um pouquinho porque já foram muitos verbos. Se você pensar, ó, já estudamos 8 verbos. Agora já vamos pro nono verbo. E eu pensava que eu ia perguntar quais foram os verbos de outros dias, então eu já comecei pensando Então vamos lá. nisso. Para você que tá chegando agora nessa série aqui no canal, a série do Verbo do Dia é uma série onde vocês, os espectadores do Brasolaca, escolhem qual que vai ser o verbo estudado durante o dia de hoje. No caso, hoje o verbo do dia é o verbo conversar, que foi escolhido numa live que aconteceu hoje no nosso Instagram, às 8 da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal e 1 da tarde da Polônia, né? Então o que a pessoa tem que fazer para poder... Tipo assim, ó, vamos supor. Agora a gente vai falar então antes quais foram os verbos que a gente já estudou para você ver o que a gente já tá aprendendo nessa série aqui. Então vai lá, Marta, começa. Qual que foi o primeiro verbo? Comer, depois dormir, fechar, estudar, viajar, querer já, querer, comprar e hoje falta mais um, né? Querer... Então vamos lá, de novo, peraí, calma aí, gente. É tudo ao vivo, vamos assim, ó. Primeiro foi comer, dormir, fechar, estudar, viajar. Aí essa semana teve comprar, querer e falta um, amor. Ixi, peraí, falta um, verdade. Eu vou até abrir aqui uma colinha. Não acredito que a gente esqueceu. Cara, a gente esqueceu. Caminhar, clips, vamos junto. Caminhar. Então a gente aprendeu todos esses verbos. Aí caminhar foi na segunda-feira. Exatamente. E hoje o verbo de hoje é o verbo... Conversar. Então é isso aí. E já vou adiantar aqui para vocês, tiveram várias expressões, então beleza. Então a gente já aprendemos todos esses verbos. Só que se você tem um verbo que você gostaria de aprender também, que a gente estudasse ele aqui nessa série, aqui nesse canal, você pode participar disso. O que a pessoa precisa fazer para o verbo dela ser escolhido? É entrar na live da gente. Naqueles horários lá, entrar na live no Instagram, né? Sim, no Instagram, de segunda a sexta, né? Exatamente. Vou repetir o horário. 8 horas de manhã do Brasil. Da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal e 1 hora da tarde da Polônia. E durante essa live, a gente explica como isso funciona e depois o Cris conta 3, 2, 1. E quando a Cris acaba de contar... Aí o primeiro verbo que aparecer lá que não for repetido vai ser o verbo estudado durante o dia. Então você tem que acordar cedo, se você estiver no Brasil, ou na hora do almoço aqui é tranquilo, né? Na Polônia também. Participar da live no nosso Instagram ao vivo e comentar lá o mais rápido possível o verbo do dia depois que a gente fizer a contagem. E daí, se não for nenhum verbo repetido, vai ser o seu verbo estudado aqui. Sim. E além disso, durante a live depois, ocorre a escolha de 5 frases para serem estudadas naquele dia também. Com esse verbo. Porque a gente acredita muito que o estudo de uma língua nova, né, do polonês, no caso, é muito mais facilitado quando a gente estuda frases completas, né, para passar... Porque a gente vai gravando os padrões da língua, enfim... A gente vai memorizando ali padrões e não simplesmente palavras soltas. E né? também o sentido, não só o significado das palavras, mas o sentido da frase. Exatamente. Vocês vão ver muito aqui durante essa série, né? Quem já acompanha a gente, quem ainda começou agora, por exemplo, se caiu aqui, volta nos vídeos anteriores, porque vocês vão reparar muito que a gente faz o quê? A gente vai discutindo durante a aula sobre o real sentido que aquilo traz. Então, muitas vezes a tradução literal não vai fazer sentido nenhum. Por isso que não adianta você aprender palavra solta e depois tentar juntar tudo. Não, isso não funciona. Você tem que aprender já os padrões, porque tem padrões que em português significam uma tradução e em polonês é uma tradução literal totalmente diferente, mas o sentido é o mesmo. Isso que é importante, você sempre estudar através dos padrões, né? Então vamos lá. E lembrando agora, o que a gente vai abrir um dashboard aqui, vai abrir um quadrozinho ali para vocês verem o que a gente vai passando. E tudo isso aqui vai estar na descrição do vídeo. Se você estiver no YouTube, no Facebook, está aqui na descrição. Se você está assistindo pelo Instagram, corre lá no YouTube ou no Facebook para poder copiar depois essas palavras aí para o seu computador, para o seu Word. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, a gente vai abrir a nosso quadro aqui, né? E a gente vai mostrar para vocês, então,
Agora já está aparecendo aqui para vocês, ó, verbo do dia conversar. Só vamos conferir aqui, está aparecendo certinho, beleza? Então vamos lá, verbo do dia conversar. Marta, como é que fala conversar em polonês? Rozmawiać. Então temos aqui, ó, rozmawiać. Fechou. Qual que foi a primeira frase então? Eu acho que eu amo conversar com você todos os dias. Isso aí. Então vamos lá. Olha, depois vocês comentam pra gente se tá tudo bem aí com o som, se estão conseguindo ouvir bem a gente. Eu acredito que sim, deixa eu só conferir aqui no OBS. Não, beleza, a princípio tá ok. Então beleza. Será que é melhor colocar o microfone? Eu acho que seria melhor. Vamos aí. Porque a gente não colocou o microfone ainda, então pera aí um pouquinho. Vamos ver se agora a gente consegue colocar o microfone enquanto a gente grava a aula. Aqui. Ok. Desculpa por esse barulho aí, vamos ver se agora aqui já aparece. Acho que sim, aparece. Então beleza, já estamos com o microfone colocado aqui, ó. Sim, nosso eu acho que microfonezinho. Assim fica melhor a voz, né? Então agora deve estar. Depois comenta aí se melhorou depois que a gente colocou o microfone. Então show de bola. Aqui aparece a gente aqui porque esse é o software que a gente usa para gravar a tela. Então show de bola. Vamos aqui para o verbo do dia. Então temos a primeira frase. Eu amo conversar com você todos os dias. Kocham rozmawiać z tobą każdego dnia. Então vamos lá. Vamos. Parte por parte aqui, só pra gente não ficar perdido. Eu amo. Então aqui, ó. Eu amo significa... Kocham. Beleza. Em polonês. E não temos eu em polonês porque não precisa de Então nome. pode colocar da mesma forma que a gente fala em português. Amo conversar com vocês todos os dias. Vai ser a mesma coisa. Então a gente vai colocar isso aqui, ó. Só pra ficar mais certinho aqui pra vocês depois gravarem melhor as palavras. Conversar. A gente já acabou de ver, né? Rozmawiać, tá aqui. Sim. Com você, junto. Z tobą. E por que junto? Porque se você quiser falar só com, pode ser z. Mas se você quiser falar você, só, não, é diferente. Então Exatamente. é importante... Tem que ser junto aqui, junto, ó, com sim. você. Porque por causa da declinação em polonês mudam Exatamente. as terminações. E detalhe, uma coisa aqui, ó, eles colocam, então, tobą, nesse caso aqui, significa você. Sim. Só que eles sempre colocam com letra maiúscula. A verdade. gente não escreve, não tem esse hábito da gente escrever com letra maiúscula. O único caso que a gente escreve, a gente vê muito, por exemplo, na Bíblia, sempre quando está falando do Senhor, eles colocam sim. ele e colocam com E maiúsculo. Sim, então, sim. quando fala de Acho Deus, também. no geral, a gente faz isso. Mas sobre isso, sobre falar, por exemplo, você com uma letra maiúscula, tipo, não precisa. As pessoas até não fazem isso assim, mandando mensagens no WhatsApp ou tal. A gente não todo mundo manda, mas algumas pessoas mandam porque, tipo, pra mostrar respeito. Sinal de respeito, alguma sim. coisa desse sentido. E quando você manda uma carta para alguém ou até um e-mail, daí é melhor escrever com uma letra maiúscula. Assim, né? Então, por isso que o você aqui nesse caso, que nesse caso é tobą, eles colocam, né, com T maiúsculo. Com T maiúsculo. Fechou. Exatamente. E depois, todos os dias. Opa! Każdego dnia. Każdego dnia é tipo todo dia, cada dia, né? Não, mais todo dia mesmo. dia. Isso. Então, todos os dias aqui. Então, Każdego isso dnia. aqui é tudo junto também? Tem que falar tudo Sim, junto? każdego dnia, exatamente. Então, beleza, każdego dnia. Então, fechou. Vamos colocar isso aqui pro Anki, então? Sim. O que a Então, gente beleza. faz agora é colocar em um Ó, aplicativo. deixa eu tirar uma dúvida aqui. Será que seria melhor se a gente pudesse separar essa parte aqui dessa outra? Para às vezes não ficar tanta pode palavra ser. nova junta? Pode ser. Eu não sei se todos os dias a gente já não estudou. Ou Não, a era gente do estudou- outro jeito. a gente- dia. É isso, a gente estudou diariamente, era Diariamente. uma outra forma ali. Ok, certo. Então vamos separar aqui só para vocês pegarem. Porque, tipo assim, você pode falar, amo conversar com você de manhã, amo conversar com você à noite, amo conversar com Sim. você todos os dias. Você pode. Amo conversar com você é como se fosse uma estrutura que você pode utilizar ali com outras terminações ali na frase. Sim. E a mesma coisa todos os dias. Eu gosto de sair para caminhar todos os dias. Sim. Eu gosto de, sei lá, andar de carro todos os dias. Então, eu gosto de estudar polonês todos os dias. Então, nesse caso, todos os dias também é uma estrutura que você pode utilizar várias outras coisas e você utiliza ele como complemento. Então, a gente pode separar isso aqui para fins didáticos. Por que a gente separa? A gente só separa mais nesse sentido aqui
de a gente conseguir separar as estruturas e não ficar muita palavra nova junta numa frase só. Sim. Então, por exemplo, ó, aqui essa é uma palavra nova. Rosmaviat a gente acabou de ver aqui em cima, né? Mas Sim, não mas deixa de ser nova. também, Zetobon também. Então, se a gente colocar Kajdego Ninhá, que também são palavras novas, tudo numa frase só, fica mais complicado para o cérebro relembrar tudo aquilo ali. Então, beleza. Então, aqui a gente vai só separar, é mais para esse sentido, para ficar mais didático mesmo. Então, a gente coloca aqui, pronto, assim, acho que fica até melhor depois pra gente. Então, beleza, a gente já estudou a frase inteira, né? Vamos só revisar aqui então, vamos conversar com você. Kocham rozmawiać z tobą. E aqui, todos os dias. Każdego dnia. Então, fechou. São duas estruturas que a gente pode utilizar em diversos contextos, separadamente ou até mesmo junto. Então, por isso que não tem problema nenhum a gente separar. Vamos para o Anki colocar essa primeira frase aqui. O Anki é o aplicativo que a gente utiliza para fazer esse estudo, por quê? Ele vai auxiliar a gente. A memorização, o processo. Ó, apareceu aqui para fazer alguma atualização agora, instalá-los agora. Eu vou colocar aqui não, por enquanto não, vou só fechar aqui. Então, beleza. Ele auxilia na memorização, na nossa memorização, é isso que ele faz. Então, aqui, quando a gente mostra esse quadro para vocês e vai explicando parte por parte, é para vocês entenderem como falaria aquilo ali em polonês, né? Sim. Só que quando a gente coloca no Anki é para vocês decorarem aquilo ali e não esquecer mais, é para memorizar esse estudo que a gente fez. Estrutura, sim. E não tanto para saber como falar depois no Anki, mas para entender quando alguém falar em polonês. Exatamente, essa que é a principal parte, a gente entender. Detalhe, gente, o que aconteceu? Agora dá para você reparar o horário que a gente está gravando, é 7 horas aqui em Portugal. No Brasil seria 3 da tarde, isso. 3 da tarde no Brasil agora. Essa aula de ontem, a gente gravou, era meia-noite e a gente terminou de gravar, ela era meia-noite e 40 do Brasil. E daí ele gravou como se a gente já tivesse feito o estudo hoje. Então, por isso que ontem aqui está em branco e aconteceu a mesma coisa semana passada e no mesmo dia também, na quarta-feira. Por isso que ontem está em branco e aqui já está como o verde, como revisado, porque foi antes da gente dormir, mas já tinha passado a meia-noite. Então ele gravou como se a gente tivesse estudado hoje, entendeu? Sim. Só que nem a gente fala, só é amanhã depois que a gente dorme. Então, enquanto a gente não dormir, ainda é hoje. Então, por isso que está gravado aqui no dia de hoje, mas isso a gente estudou antes de dormir, isso a gente estudou ontem. Então, beleza, vamos adicionar aqui. Vamos. Peraí. Primeiro a frase em polonês e depois a frase em português. Então, vamos aqui. Polonês. Beleza, já colocamos o som aqui. Kocham rozmawiać z tobą. E aqui vamos destacar o rozmawiać, porque é o verbo do dia, né? Sim. Beleza. E aqui é o sentido da frase. Aqui. Beleza, feito. Adicionar. Ok. Agora a gente vai adicionar a segunda estrutura que a gente já estudou também. Każdego dnia. Por que eu falei que każdego dnia é tipo todo dia? Porque, exatamente, każdego dnia significa todo dia. Diariamente já é um pouco diferente. Dnia é porque, tipo, dzień, dnia é singular. Entendeu? Por isso todo dia, não todos os dias. Dias é plural, né? Dia, dias. Sim. E agora dnia é singular em polonês. Por isso eu falei todo que dia. é todo dia. Sim. Exatamente isso que significa. Mas tem problema? Não tem problema, porque o significado é o mesmo, né? Todo dia ou todos os dias. Vou colocar assim, então. Opa. Opa. Peraí. Agora, Cris. Calma aí que tá complicado colocar um par. Pronto. Aqui a gente vai deixar assim, porque todos os dias significa Každego Ninhá. Mas aqui a gente vai colocar só para você relembrar, né? Todos os dias, todo dia. E o som, né? Isso. Eu vou colocar, na verdade, aqui, porque depois o pessoal vai copiar aqui, né? Para colocar lá no Anki. Então, beleza. Aqui a gente coloca o Anki. Não precisa destacar nada, porque é uma estrutura Każdego dnia. a gente tem que falar ela inteira ao mesmo tempo, né? Sim. Tem que falar junto. Então, adicionar. Ok, e vamos para a próxima frase. Feito. Salvar aqui só para não dar problema nenhum. Vamos para a próxima frase. Vamos conversar hoje à tarde? Em polonês isso seria porozmawiamy dzisiaj po południu.
Exatamente. Uma coisa que a gente estava aqui discutindo bastante, porque a gente já aprendeu como é vamos em polonês, né? A gente aprendeu aqui durante. Só que o vamos, ele é aplicado só para algumas situações sim, e só dependendo para da alguns situação, casos. ele tem outra tradução, às vezes vai ser idiome, às vezes vai ser idiome também. às vezes vai ser hotme, então tipo assim, Sim. depende da situação, o vamos ele é aplicado diferentemente. Nesse caso, eles não falam vamos conversar, eles falam conversaremos hoje à tarde. Aham. Em português tem diferença você falar vamos conversar hoje à tarde ou conversaremos hoje à tarde. Porque conversaremos hoje à tarde é uma coisa que você não tem certeza se vai acontecer e nem a pessoa que está ali que você está falando, né? A Sim. pessoa com quem você está falando. Agora, quando você fala vamos conversar hoje à tarde, em português é como se fosse um convite para ter uma conversa hoje à tarde. Então a gente tem essa diferença quando a gente usa o vamos e quando não. Só que em polonês, se você falar tanto conversaremos hoje à tarde quanto vamos conversar hoje à tarde, ele é sempre traduzido para o polonês como conversaremos hoje à tarde. Sim, aham. Então por isso que tem aqui, ó. Dependendo do caso, tipo, do verbo, pode mudar, como eu tinha comentado com você, por exemplo, do verbo ir, eu acho que seria diferente. Sim. Agora, neste verbo, neste caso agora, não tem diferença. Que é o verbo na conversar. verdade, Então, no sim. verbo conversar não tem diferença. Basicamente nesse caso. Então, vamos conversar. Ou, eu vou até colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar entre parênteses. Vou colocar aqui, ó. Vamos conversar. Ou, conversaremos. Em polonês é a mesma coisa e eles traduzem aqui, ó, como... Porozmawiamy. E isso Exatamente. é sobre futuro, né? Exatamente. Tem até esse prefixo aqui que a Tá, Marta está falando que Sim. porque quando você vai falar conversar no futuro, você normalmente utiliza isso aqui, né? Sim, agora neste caso, Exatamente. neste verbo. Se fosse conversamos, agora, seria rozmawiamy, sem po. Sem o po, tá vendo? Então aqui, ó, rozmawiamy é tipo conversamos e conversaremos no futuro, né? Porozmawiamy. Então, beleza. Hoje, dzisiaj, dzisiaj tá aqui. e à tarde, po południu. Então, beleza. À tarde, po południu. Po południu, não sei, talvez seria mais fácil para decorar depois. Południe é meio-dia. E po południu é tipo depois de meio-dia. E a gente fala à tarde como se fosse depois de Depois do meio-dia. meio-dia. Excelente. Então, ó, hoje à tarde. Po południu é depois do meio-dia, então à tarde, né? Por isso que eles falam ali. Sim. Então, excelente. Vamos colocar aqui mais uma frasezinha que a gente aprendeu. Vamos revisar ela inteira aqui, então. Então, ó, vamos conversar. Conversaremos hoje à... Então, vamos conversar hoje à tarde? Ou conversaremos hoje à tarde? Porozmawiamy dzisiaj po południu. Então, mais uma frase aqui estudada. Show de bola. Vamos colocar para o Anki para a gente memorizar. E aqui o importante dessa frase é colocar aqui. Eu vou falar mais uma vez esta frase porque eu acho que eu falei mais como se fosse uma frase em português. Em polonês a gente fala tipo porozmawiamy dzisiaj po południu. É um pouco diferente. Porozmawiamy dzisiaj po południu. Agora fala devagarinho. Porozmawiamy dzisiaj po południu. Exatamente. Então, beleza. Que eles entonam um pouquinho diferente ali nas perguntas, né? Então, vamos Porozmawiamy dzisiaj po południu. O porozmawiamy é vamos conversar ou conversaremos, depende do contexto ali que você quer colocar. Só para lembrar, então, ó, po południu, ele significa depois do meio-dia, né? Pós meio-dia, poderia ser isso. Não, mas E nesse caso significa tarde, né? No geral significa à tarde. Então, o significado. Porque depois do meio-dia já é tarde, né? Então, Sim, e a gente não tem tarde é tipo po południe. A gente Depois do meio-dia. gente. Como para vocês café da manhã. E café da manhã não precisa ser só café, né? É café da manhã no geral. O que vocês sim. Sim, a Marta diz, às vezes ela fala as coisas e parece que fica na metade. É porque a gente fala assim, ó, vamos tomar um café da manhã, mas não necessariamente que a gente vai tomar café, pode ser leite com chocolate, por exemplo, mas a refeição é chamada de café da manhã, né, nesse caso. E agora aqui pra gente é a tarde e po południu é a mesma coisa, mesma depois coisa. do meio-dia ou à tarde. Então vamos lá, adicionar aqui, adicionando, coloquei o som, né? Sim, acho Tinha que colocado? sim. Eu acho que sim. Então beleza, se não coloquei, depois a gente volta lá. Depois a gente volta. Então mais uma frase estudada. Vamos agora para a frase 3. Depois conversaremos sobre isso, ou conversaremos sobre isso depois.
Eu acho que é até mais natural a gente falar, ó, conversaremos sobre isso depois. Ou depois a gente conversa sobre isso. Sim. Em polonês a gente fala, tipo, conversaremos sobre isso depois é no final da frase. Então, Vamos deixar, fechar... porque em português também seria, só para ficar mais claro, viu? Para vocês não ficarem confundindo depois ali. Mas você falar, depois a gente conversa sobre isso, depois conversaremos sobre isso, ou conversaremos sobre isso depois, tanto faz, gente. Em polonês também dá para trocar a ordem. Só que o que é importante nesta frase é que conversaremos sobre isso. Exatamente. Depois. Então, em polonês, quando você fala depois conversaremos sobre isso, é quando você quer falar, depois, Cris, depois conversaremos sobre isso. Quando você quer enfatizar que é depois, né? Sim, Então, aqui quando você quer enfatizar a conversa, você fala conversaremos antes. Então vamos lá. Porozmawiamy o tym później. Mais uma vez, ó, essa palavrinha a gente acabou de ver aqui em cima, né? Sim. Porozmawiamy, vamos conversar, conversaremos. E aqui temos sobre isso, é o tym. Depois, então, ó, sobre później. isso, o tym. E depois, później. Depois, ou później pode ser também mais tarde, né? Sim, Później pode ser também tipo um mais tarde. Conversaremos Sim. sobre isso mais tarde, conversaremos sobre isso depois. Sim, exatamente. É talvez até mais fácil para lembrar, porque eu falei que depois do meio-dia é po południu, né? Então não é później, é po. Por quê? Porque quando a gente deixa sem nada depois da palavra, depois, a gente fala później. Po é só quando você quer falar, por exemplo, depois de alguma coisa. Daí tem po. Tá, entendi. Aqui, ó, esse po fala assim, ó, po é para você dizer que é depois do meio-dia. Sim. Agora, depois, no sentido de mais tarde, sem ser depois de alguma coisa, é później. Później, sim. Você não pode falar, tipo, później e południu, porque não faz sentido, né? Não. Ou é po Não. południu, que é Sim. tipo depois do meio-dia, durante a Sim. tarde. Ou Ou później, que é depois no sentido de, tipo assim... De mais tarde. E é mais exatamente tarde. isso que significa, na verdade, porque tarde é późno e mais tarde é później. Então, tipo, diretamente Então, é... conversaremos mais sobre tarde. isso mais tarde. E aqui tá no caso depois, né? Então, beleza, vamos fazer assim, ó, para deixar mais completo ali pra galera depois estudar melhor, vamos colocar isso aqui de novo, porque é importante a gente lembrar também, tipo, gravar ali com esses casos, né? É sempre assim, na frente a gente coloca como seria em polonês. E em português a gente tem que colocar o máximo de recursos possível para que a gente consiga relembrar aquilo ali quando estiver estudando, né? Se às vezes esquecer alguma palavra, e aí aqui a gente coloca depois ou mais tarde. mais tarde. Sim. Então, show de bola. Porozmawiamy o tym później. Então, conversaremos sobre isso mais tarde. A gente não gosta desta frase no geral, né? Ninguém gosta, eu acho, cara. Essa frase é embaçada. Então, ó, mais uma vez, vamos focar aqui no vamos conversar. E aqui, conversaremos mais uma vez, né? E depois, mais tarde, também tem aqui, ó. Depois, mais tarde. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou fazer aquele grifado aqui para vocês lembrarem depois que... Mais tarde. Ok. Que é depois, mais tarde, né? Sim, pode. Tipo, o sentido dos dois ali. Então, vamos colocar aqui. Porozmawiamy o tym O literal później. seria mais tarde, só que você pode utilizar isso em português como depois também, tipo, Pode. com o mesmo sentido. Sim. Adicionado. Show de bola. Vamos para a quarta frase. Que é uma expressão, né? Em português. Exatamente. Isso aqui, primeiro então, um ponto aqui que é interessante, né? É a expressão conversando a gente se entende. A gente utiliza essa expressão quando, por exemplo, tá tendo uma briga e a gente fala, não, gente, sem briga aí, ó, é conversando que a gente se entende. Então, ela é mais no sentido, tipo assim, não precisa fazer outra coisa, né? Para com o que você tá brigando, para de discutir, para de gritar, para de... Não sei, para com tudo, isso aí não vai resolver nada. É só conversando que a gente se entende, né? É conversando que a gente se entende. Então esse é o sentido da frase que a gente quer passar para o polonês. Como que seria isso em polonês? Dochodzimy do porozumienia rozmawiając. Só que isso não é uma expressão em polonês, é uma frase que daria este sentido. Esse sentido, exatamente. Eles não têm essa expressão em polonês. Então vamos lá.
E o que significa essa expressão aqui? Dochodzimy do porozumienia é tipo, chegamos até entendimento. Sim, chegamos ao entendimento. É, E aqui, rozmawiając, conversando. Então, ó, para vocês começarem a fazer uma relação, foi o que eu fiz aqui para eu poder lembrar. Quando a gente tinha Hotme, era tipo assim, vamos. Aí, Dohodime, né, que vocês falam. Mas é muito parecido ali, é mais, então, chegamos, né? Chegamos, sim. Então, se você fosse ver assim, só é que muda um pouquinho, né? Escrito Hotme, ele tem o Z diferente aqui, né? Sim, e não tem I lá. E não tem I. O Hotme vem, vamos. Exatamente. Então, só para vocês lembrarem aqui, ó, quando você vai falar vamos, ele ficaria assim, né? Dependendo do caso, pode ficar assim. Hotme é com X. Hotme. E aí o chegamos, nesse caso, foi o jeito que eu fiz para poder gravar essa expressão, né? Chegamos Dochodzimy. Sim, certo. Dohodime, tá vendo? É um pouco parecido, né? Vamos e chegamos, vamos, chegamos. Um você vai e outro você já chega. Sim. E aí é bem parecido as duas palavras. Eu fiz essa conexão para poder lembrar. Então, quando eu ver o... Está certo, eu acho que é daqui que vem isso. Deve ter uma relação, né? E outra coisa que assim, ó, ao entendimento aqui seria, né? Então, ó, então nesse caso, eu tava lembrando aqui, ó, Rozumienia me lembra um pouquinho de Rozumion, né? Tipo, de entender. Entendo. Sim, tipo, entendo. Então, eu também fiz alguma relação aqui, que é chegamos ao entendimento, sim, né? Certo. E daí aqui na frente... Rozmawiając. Rozmawiając exatamente significa conversando. Isso é a vez que você pode, tipo, isso é a hora que você pode ver que a gente tem isso conversando. Conversando, exato. fazendo. Tem o verbo, tipo assim, nessa forma. Acontecendo, né? Conversando, não é só conversar. Sim. Mas são casos especiais que especiais, tem. Sim, e não pode pegar isso como estar conversando. Daí já fica muda, diferente. Aí já muda. E mais uma coisa, por que a gente colocou conversando no final? Porque em polonês, de novo, o que é mais importante na frase, normalmente a gente fala no começo da frase. Então, o que aqui é mais importante é que a gente chega ao entendimento, né? Entendimento, então, conversar. Pode Porque falar. se fosse o contrário, conversando a gente se entende em polonês, ficaria tipo, conversando a gente não toma água, por exemplo, a gente se entende. A gente sim, só não se toma entende, água não tipo, faz sentido. Mas... Se a gente fala assim, ó, conversando, a gente só se entende. Agora, se você coloca assim, para chegar a um entendimento, é só conversando, aí já muda o sentido, né? Sim. Que você quer dizer que não adianta você brigar, não adianta você... se você quiser chegar ao entendimento, é só conversando. E daí que fala assim, ó, chegamos ao entendimento, ou chegamos a um entendimento conversando. Sim. Esse que seria o sentido, essa é tipo a tradução dessa frase, porém o sentido é o mesmo de conversando, a gente se entende, né? Isso que é importante. Sim. Então fala mais uma vez aí pra galera gravar. Dochodzimy do porozumienia, rozmawiając. Então, beleza. Aqui então, conversando é aqui. Então, aqui a gente se entende, na verdade chegamos ao entendimento. Sim, seria esse a gente se entende aqui. Seria chegamos ao entendimento. Daria para ser também, conversando, chegamos ao... a gente chega ao entendimento ou chegamos ao entendimento. Então, beleza. Então, é só para ter a ideia ali, por isso que é importante, mas o sentido da frase é a mesma aqui. Sim. Então, vamos lá, copiar essa frase aqui, jogar para o Anki. Nesse caso, o importante é conversando, nesse caso aqui, né? Já vamos colocar o som para vocês ouvirem. Dochodzimy do porozumienia, rozmawiając. E vamos copiar aqui também. Então, conversando a gente se entende. Sim, conversando precisamos colocar em negrito. Vou colocar aqui, ó. Conversando. Sim. Que seria essa, para vocês lembrarem ali depois, tipo, a tradução mais próxima seria isso. Mas o sentido é esse aqui. Então, essa aqui é a parte mais importante, né? Vou até colocar em negrito aqui também.
Isso porque, por exemplo, eu imaginei esta frase como uma professora falando para crianças, não brigam, não brigam. Não briguem, sim. Não briguem, não briguem. Ó, a gente, conversando, a gente se entende. A gente chega até um entendimento. Conversando. Um entendimento conversando. Exatamente, então tá aqui a frase. Adicionando, já foram as 4 frases. Vamos agora para a quinta, que também foi dividida. Que também é uma frase que não sei não se é muito legal de ouvir, né? Tipo assim, ó, quero conversar com você quando chegarmos em casa. Pode ser um clima meio tenso também. Eu também pensei sobre, tipo, uma criança, né? E uma mãe fala assim, eu quero... Criança no mercado querendo comprar um monte de coisa, a mãe, olha, fica quieto agora e eu quero conversar com você quando chegar em casa. Maluco do céu, velho. Não sei nem se é conversa mesmo ou se é conversa no sentido figurado ali, né? Porque tem muita dessa, né? Tipo, conversar, quero conversar com você, ó. Ó o couro comendo a arte, filho. Então vamos lá, a Havaiana vai voar pra todo lado aqui a hora que chegar em casa. Mas vamos lá, a gente dividiu aqui porque, mais uma vez, a gente tem 2 estruturas aqui. Sim. Tem a estrutura que é quero conversar com você, que você fala assim, quero conversar com você sobre o nosso namoro, quero conversar com você sobre a casa que eu estou pensando em comprar, quero conversar com você hoje à noite, quero conversar com você quando chegarmos em casa. Então, quero conversar com você é uma estrutura e você pode complementar ela com várias outras coisas. E a mesma coisa da quando chegarmos em casa. Quando chegarmos em casa, vou fazer um bolo. Quando chegarmos em casa, vou lavar o carro. Quando chegarmos em casa, a gente vai conversar, quero conversar com você. Então, são 2 estruturas que estavam numa mesma frase, que podem ser separadas para fins didáticos, né, para não ficar tanta palavra nova num lugar só, sem alterar sem não afetar em nenhum ponto o processo de aprendizagem. Então a gente desmembrou isso aqui em 2 frases mais uma vez, para ficar mais fácil e também para vocês terem ideia, né, que elas não têm necessariamente estarem conectadas. Elas podem, mas também podem ser complementadas por outros pontos ali. Então vamos lá. Quero conversar com você primeiro. Chcę z tobą porozmawiać. Quero. Chcę, a gente já viu isso, né? Exatamente. Z tobą, pode ser z tobą, com você. Isso a gente já viu também. Exatamente. E conversar, porozmawiać. E por que não é rozmawiać? A gente tinha comentado isso algumas vezes já, que em polonês o verbo muda um pouco quando você quer fazer uma coisa com alguma finalidade ou só ficar fazendo. Exatamente. E nesse caso, ele tá mais com uma ideia tipo assim, quando a gente chegar em casa eu quero conversar com você. Também. É mais uma ideia de futuro. Então, quando você vai falar o futuro, o verbo conversar, ele é mais nesse sentido. Lógico, em português não seria quero conversarei com você. Tipo, não faz sentido isso. Só que a ideia é de que você vai realizar essa ação de conversar mais tarde, no futuro. Não vai ser agora. Sim. Então, se fosse falar, quero conversar com você agora. Não, seria também assim. Porozmawiać. Por quê? Porque você quer fazer isso e acabar e ter algum resultado. Entendi. Se você quiser falar, eu quero conversar com você todos os dias, seria diferente. Seria rozmawiać. A gente deu um exemplo que era, por exemplo, a pessoa quando vai trabalhar num setor de compras de uma empresa. Sim. Entendeu? Aí se ela vai, quando você fala assim, quero comprar álcool em gel. É uma ação que você vai realizar e vai acabar. Você vai no mercado, compra álcool em gel e pronto. Agora, se a pessoa ela é encarregada de fazer aquela compra do álcool em gel para a empresa, qual que vai ser uma das funções delas? Comprar álcool em gel. Então, é uma coisa que ela vai realizar sempre ali. Sim. Não é uma coisa que ela vai realizar uma vez e pronto, está concluída. É uma ação recorrente, que vai acontecer várias vezes. Sim. Então, tem essa diferença, tem alguns verbos, né, que tem essa diferença de quando você fala ele, mas no sentido de fazer e terminar, ir no mercado comprar álcool em gel. Tem verbos que você fala no sentido de que é uma atividade recorrente que vai acontecer. Mesma coisa que alguém de telemarketing, né? O telemarketing, o que você faz? O que você faz? Qual que é a sua função diariamente? Conversar com os clientes. Então, é rozmawiać, né? Porque a função da pessoa que trabalha com telemarketing é conversar todo dia ali, diariamente. Sim. Agora, se a pessoa fala assim, vou conversar com o cliente tal, eu vou conversar com o cliente Marta.
Então ela vai conversar uma vez e vai resolver Exatamente. o assunto. E daí é porosmaviat. Sim. Então essa que é a diferença. Quando é uma ação que você vai concluir, é porosmaviat, que é conversar, mas você vai conversar e acabou. Agora, se é uma ação que você é recorrente, é uma função sua no trabalho, conversar com o chefe ou conversar que você tem que fazer ali todo dia ou tem uma certa recorrência, aí é o Rosmaviat, isso, exatamente. Então vamos lá, é mais nesse sentido. Por isso que aqui, ó, quero conversar com você quando chegar em casa, você vai conversar e vai acabar. Por isso que aqui não é Rosmaviat simplesmente, é porosmaviat, porque você vai conversar e vai concluir a ação, né? Sim. Exatamente. Sim. Agora, se eu falasse para você, quero conversar com você todos os dias quando a gente chegar em casa depois do trabalho. Daí é diferente, é Rosmaviat. Exatamente. Essa que é a diferença, só para vocês não confundirem, porque depois vai surgir dúvida, isso é normal. Vamos falar assim, eu aprendi que conversar era Rosmaviat. E aqui, nesse caso, conversar virou porosmaviat. Mas por quê? É por causa disso. Porque aqui ele vai ser uma ação que vai ser concluída, vai fazer e vai concluir. E no outro caso era só uma ação que você vai fazer com recorrência, né? Você vai ficar ali. Isso é normal, que tipo, dependendo da língua isso muda, né? Algumas coisas mudam. Exato. Então é importante ver a frase e entender o que isso significa em português. E não necessariamente tentar criar uma coisa parecida em português, porque às vezes não existe. Exatamente, é desse jeito. Você tem que captar essa frase aqui e entender o sentido dela. Porque, ó, a gente já viu que Hitsem é quero, beleza. Stobam é tipo com você, né? E aí, porosmaviat, você lembrou de conversar ali. Rosmaviat, conversar, porosmaviat. Pra gente não tem muita diferença. Na verdade, não tem diferença nenhuma você conversar e concluir ou conversar com recorrência. Só que em polonês tem. Então, você só tem que lembrar que conversar ou vai ser porosmaviat ou rosmaviat simplesmente. Tem, ao contrário também, às vezes acontece, como vocês já conseguiram ver. Em português tem diferença entre vamos conversar e conversaremos. Exatamente. Em polonês isso não tem diferença. Em polonês não tem diferença, daí é só conversaremos, né? Sim, agora, neste caso, em polonês tem diferença e em português não tem. Então, gente, é aquele caso, não tem muito porquê disso aqui, é assim e pronto. Tipo, a gente tenta explicar para deixar didático, para vocês entenderem o fundamento disso. Mas no final, tipo, não tem mas por que isso? Não, agora vai acabar meu mundo porque antes não tinha o pô e agora virou porosmaviat, antes era só rosmaviat. Não, tem esse sentido. Se é pra gente não faz muito sentido uma ação que vai começar e terminar e uma ação que vai recorrer, não tem problema. Em polonês é assim e vai ser sempre conversar pra gente. Então vamos lá, vamos adicionar aqui essa frase aqui. Então mais uma vez só para recapitular. Chcę z tobą porozmawiać. Então colocando aqui. Quero conversar com você. Que bom. Talvez... não sei o que destacar aqui. Aqui. Só porosmawiać? Ok. Porque daí vocês vão ver também que rosmawiać, porosmawiać vai ser conversar. Ok. Tem diferença no polonês, no português não tem diferença. Ok. Chcę z tobą porozmawiać. Pronto. E vamos para a segunda parte da frase. Quando chegarmos em casa. Jak dotrzemy do domu. Quando, neste caso, é jak. Às vezes, quando pode ser kiedy, né? Mas muitas vezes, quando a gente fala, vamos fazer isso quando alguma coisa. Daí a gente fala jak. É mais... É uma forma. Você pode falar kiedy, pode falar jak, mas nesse caso aqui, quando chegarmos em casa. Sim. Aí eu uso jak. Chegarmos é dotrzemy. É um pouco diferente do que naquele caso do dochodzimy, né? Por quê? Porque, de novo, tem alguns verbos em polonês que, dependendo da situação, o verbo muda. E em português é o mesmo verbo. E o contrário acontece às vezes também. Então, o que é importante é só lembrar que dotrzemy significa chegarmos. Exatamente. Vai ter a situação que chegarmos, em polonês vai aparecer pra gente como dochodzimy, né? Dochodzimy, Mas nesse caso apareceu como dotrzemy. Então só tem que lembrar que dotrzemy é chegarmos também. E em casa, nesse caso é junto. Sim, do domu, Mas também não é em casa no sentido de estamos em casa. É no sentido de ir para casa, na verdade. É tipo para casa, a casa. Exatamente. Aqui ele seria mais quando chegarmos à casa. Só que porque assim,
Até aqui em Portugal, no português de Portugal, eles falam assim, quando chegarmos à casa, eles falam dessa forma. Eu não sei se alguma região do Brasil fala ou não, mas normalmente, pelo exemplo, de onde eu sou, de São Paulo, a gente fala muito quando chegarmos em casa. Só que esse em casa é mais no sentido da nossa casa. Quando chegarmos em casa, não é qualquer casa. Não é chegarmos em uma casa. É na nossa casa. Então, quando chegarmos em nossa casa, quando chegarmos em casa, aí é nesse sentido aqui. Por isso que a gente fala em casa, que essa casa, no caso, é a nossa casa. Em polonês não temos essa diferença, então eu poderia falar para você, quando você chegar em casa, mas no sentido da sua casa, que não em minha casa. Poderia ser também do domo, isso não muda. Entendi. Casa no sentido de onde alguém mora, tipo, não é casa do sentido, lá tem alguma casa, né? Não, também. Também. É tipo assim, o que a gente tá querendo dizer aqui é tipo assim, por exemplo, em português a gente fala em casa quando é mais relacionado à nossa casa. Então, por exemplo, se eu falar assim, Marta, quando você chegar em casa, me liga. Não é se a gente não mora junto e eu falar isso pra ela, Marta, quando você chegar em casa, me liga, é quando ela chegar na casa dela. Entendeu? Sim. É quando você chegar em sua casa, quando você chegar em casa. Marta, quando eu chegar em casa, eu te ligo. Então, quando eu chegar em minha casa, quando eu chegar na minha casa, eu ligo para ela. Agora, quando a gente vai falar assim, sei lá, cheguei na casa de alguém, a gente não fala cheguei em casa, a gente fala, cheguei na casa da Marta agora, entendeu? Cheguei na casa da minha avó. A gente nunca fala cheguei em casa. Agora, quando a gente fala cheguei em casa, é porque é a nossa casa. Cheguei em minha casa, cheguei em casa. Essa que é a diferença. Sim, e em polonês não tem essa diferença, não tem essa diferença, antes né? de domo, mas a gente normalmente também fala de alguém. Quando é de alguém, a gente adiciona, né? Exatamente. Então, isso aqui, para vocês entenderem, às vezes a gente está falando algumas coisas aqui para discutir como é em português, mas que além da Marta ensinar polonês pra gente, ela vai aprendendo vai aprendendo também português. Porque esse caso aqui, se eu falar para ela, cheguei em casa, significa que é a minha casa. Agora, se eu falar pra ela, tô indo pra casa da minha avó, beleza. Aí, a hora que eu chego na casa da minha avó, eu não vou falar pra Marta, cheguei em casa. Eu vou falar assim, cheguei na casa da minha avó, entendeu? Porque quando a gente usa em casa, é só pra nossa casa, normalmente. Pelo menos assim no Brasil. Em Portugal muda um pouquinho, eles falam cheguei à casa mesmo. E é assim em polonês. Então, beleza. Tipo, ir à casa e chegar à casa Então, também. beleza. Mais uma vez, recapitulando. Jak, quando dotrzemy. Chegarmos do domu em casa. Ou a casa, no caso, né? Então, beleza. Vamos copiar isso aqui. A nossa última frase de hoje. Então, o verbo era... na verdade... Dá pra colocar dotrzemy, chegarmos. Vamos colocar aqui, Na verdade, seria jak dotrzemy, né? Quando chegarmos. Pode ser. Porque a gente não fala muito chegarmos. A gente também não. Quando chegarmos, a gente não fala, a gente também não. Então vamos colocar aqui, Quando chegarmos, aí você pode falar à casa, ou ao supermercado, ou a qualquer coisa. Sim. Então, jak dotrzemy, quando chegarmos. Então, Jak dotrzemy do domu. Adicionado. Então pronto, a gente acabou de estudar frase por frase aqui, né? Palavra por palavra. Porém, agora o que a gente tem que fazer, Marta? Agora a gente tem que revisar o Anki. Então, o Cris vai estudar agora aqui o polonês. Exatamente. E vai estudar também através dessas frases daqui, e algumas talvez de outros dias, talvez vão aparecer, talvez não, porque é o Anki que sabe quando mostrar outras frases. Exatamente, é o Anki que decide aqui. Então, galera, só para lembrar aqui, vamos voltar aqui para a telinha, tudo isso aqui que está escrito aqui vai estar na descrição do YouTube e do Facebook também. Vai estar tudo ali na descrição. Sim. Então não se preocupem, porque não precisa saber escrever isso em polonês e nem ter o teclado em polonês. É só você copiar e colar que nem a gente fez, né? Então, salvar aqui para vocês mais uma vez, beleza. Agora vamos abrir o glorioso Anki, que já está aberto aqui, na verdade. Vamos fechar isso aqui. Pronto. O que aconteceu? Como eu estudei tudo depois da meia-noite, não tem nada para revisar, porque eu já revisei hoje o Anki.
Só que, na verdade, foi ontem porque eu não tinha dormido ainda. Mas já tinha passado meia-noite. Por isso que para revisar não tem nada. Só que tem 7 cards novos aqui. Então vamos lá, vamos estudar agora. Kocham rozmawiać z tobą. Eu vou falar porque o Cris não conseguia ouvir o... Exatamente, vocês ouvem Kocham aí, rozmawiać z tobą. Então eu vou falar em polonês. Kocham rozmawiać z tobą. Amo conversar com você. Bom. Lembrando, se você acerta, você clica no bom só. Não é para clicar em fácil nem difícil, é só no bom. Se você errar, clica em errei. Każdego dnia. Todos os dias. Sim. Porozmawiamy dzisiaj po południu. Vamos conversar hoje à tarde? Conversaremos hoje à tarde? Porozmawiamy o tym później. Conversaremos sobre isso depois, mais tarde. Dochodzimy do porozumienia, rozmawiając. É conversando que a gente se entende, né? Sim. Conversando que a gente se entende. Chcę z tobą porozmawiać. Quero conversar com você. Jak dotrzemy do domu. Quando chegarmos em casa. Kocham rozmawiać z tobą. Amo conversar com você. Agora ele só tá repetindo, né? Sim. Każdego dnia. Todos os dias. Porozmawiamy dzisiaj po południu. Vamos conversar hoje à tarde. Porozmawiamy o tym później. Conversaremos sobre isso mais tarde, depois. Dochodzimy do porozumienia, rozmawiając. Chegamos ao entendimento conversando, ou é conversando que a gente se entende. Chcę z tobą porozmawiać. Quero conversar com você. E detalhe, gente. Jak dotrzemy do domu. A gente ler um livro e a gente fazer esse exercício no Anki, porque toda vez que aparece aqui a frase, tem a pessoa ali falando para vocês, né? E o que o exercício faz? Além de você ler, você vai aprendendo também a pronúncia das palavras, como que é lido aquilo ali, como é falado aquilo ali em polonês. Então é muito importante você sempre conectar a leitura com a audição, por isso que tem esse áudiozinho aqui, ó. Se você quiser ouvir de novo, você clica aqui no play de novo, ou aperta no F. Jak dotrzemy do domu. Vocês podem ouvir. E é muito importante fazer esse exercício, porque senão a gente começa a ler errado o polonês. A gente começa aqui, por exemplo, se eu não soubesse que o J no polonês tem som, o J tem som de I, eu leria isso aqui Jaque. Então, tipo assim, não é assim que lê em polonês. E se a gente começar a gravar isso errado, vai ser muito complicado depois. Então a gente tem que decorar certinho o som que as palavras têm. Inclusive, se você ainda não viu, tem uma aula no canal que chama lá Como Pronunciar Qualquer Palavra em Polonês. E na aula a gente correu o alfabeto de A até a Z, depois todos os tipos de Z, né? Depois ainda a gente viu os dígrafos que tem diferente, né? Tipo RZ, DZ, DZI, DZI, né? Que tem no polonês. CZ também, EZ. A gente correu todos os dígrafos, total acho que dão 35, né? 35, ou mais acho que esse foi só de alfabeto. Teve umas 42, acho, né? Enfim, tem tudo lá nessa aula para você aprender exatamente o som que tem cada letra, cada dígrafo, cada sílaba ali, para ler corretamente. Mas utilizando o Anki, ele já faz esse exercício, né? Você lê e ouve ao mesmo tempo para associar o som correto à leitura correta, né? Sim, eu queria só falar que no YouTube e no Facebook tem ainda o link, né? Para um bônus, onde você tem tudo escrito também e ainda a pronúncia. Eu gravei os áudios e você pode escutar. Exatamente, você pode revisitar ali. Então aqui, ó, para terminar com chave de ouro, né? Jak dotrzemy do domu. Quando chegarmos em casa. Certo. Então vou mostrar a resposta aqui. Excelente, vai aparecer aqui, ó, verbo do dia, parabéns, você terminou esse baralho por enquanto. E aqui apareceu, né, que a gente revisou hoje 64, mas é porque passou da meia-noite ontem e daí contou como hoje. Mas não tem problema, o importante é a gente estudar todo dia, ó. Então, desde quando a gente começou, né, no dia 7 de setembro foi que começou o verbo do dia. Foi nesse dia mesmo? Foi na segunda-feira, sim. Foi. Então, ó, a gente está estudando todos os dias aqui apareceu porque foi depois da meia-noite, tipo ontem também. Sim. Mas o importante é que a gente estuda todos os dias aqui. Isso que a gente quer mostrar para vocês, né? Além de mostrar, trazer o conteúdo puramente, né, de polonês, né?
essas frases Sim. que vocês escolhem, o verbo que vocês escolhem, a gente quer mostrar para vocês como é importante você manter uma rotina de estudos. Então eu tô fazendo isso aqui na pele, eu tô estudando todo dia aqui em polonês com vocês, até no final de semana que a gente não posta aula, tenho que entrar no Anki para revisar, que é muito importante, revisar todo dia e adicionar de segunda a sexta-feira, né? É exatamente isso. Então, acho Então. que foi uma excelente aula aí também sobre o verbo do dia. Agradecer a todo mundo. Lembrando, se você tem um verbo aí que a gente não estudou e você quer que a gente estude, participe da nossa live de segunda a sexta-feira. Que horário, Marta? 8 horas da manhã do Brasil, Para quem tá no Brasil, né? meio-dia de Portugal e 1 hora da tarde da Polônia. E também, se você tiver algumas dúvidas sobre esta aula ou as aulas anteriores, pode ou comentar ou mandar mensagem pra gente, daí a gente Exatamente. responde. Cara, deixa aí nos comentários pra gente. A gente adora ler comentário da galera. Manda mensagem pra gente que a gente adora conversar com vocês. A melhor parte é ter uma interação. Porque aqui a gente tá conversando entre a gente, tá beleza. Só que a gente fica olhando para uma câmera do notebook aqui. Agora, se tivesse alguém pra conversar, quando vocês pega lá, manda um áudiozinho pra gente. Cara, é a melhor parte, ó. Tem até a galera. Enquanto a gente tava tendo a aula aqui, ó, o pessoal vai Opa, peraí. O pessoal vai mandando mensagem pra gente aqui, ó. E logo logo a gente vai responder, cara. É a melhor parte verdade. dessa. Então Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, né? Porque tem várias mensagens, vários mídias, tem Face, tem Instagram, E às vezes a tem gente tá YouTube. cheio de coisa pra fazer para do Laca. Sim, exatamente. Só mas que a gente sempre responde. um dia, com certeza, a gente responde e é o mais rápido possível. Exatamente. Então manda mensagem pra gente, deixa um comentário, sugestão, elogio, qualquer coisa aí, conversa com a gente. E muito obrigado por participar de mais um Verbo do Muito Dia. obrigada. Se você ainda não começou a assistir do primeiro, cara, vai lá, pega do primeiro. O Verbo do Dia não precisa ser necessariamente numa sequência, porém é legal que seja numa sequência, Sim. porque às vezes a gente faz comentário na aula sobre verbos que a gente já Sim. aprendeu, porque já foi estudado nos dias E anteriores. Né? também, às vezes, a gente tem uma frase maior, só que só um verbo que fica ainda não Que é novo, estudado. né? É novo. Porque todos os Daí- outros a gente estudou nas aulas anteriores. Exatamente. Então é até legal você seguir essa sequência aí do primeiro dia, segundo dia, terceiro, blá, até o dia que a gente tá ao vivo aí. Então, galera, dziękujemy bardzo, né? Sim. Por participar com a gente. Exatamente. E vamos lá então? Encerrar Vamos para lá. postar a aula ainda hoje, hein? Sim, Então vamos. vamos lá. Dziękujemy Dziękujemy bardzo bardzo e papá! Muito bom.